Olá pessoal, aqui é o professor Rogério. Vamos iniciar nossa última caminhada para a formação como técnicos em segurança do trabalho. Nossa matéria irá tratar sobre prevenção e controle de riscos em organização industrial. Na aula 1, trataremos sobre prevenção e controle de acidentes. Como vamos iniciar isso? Vamos dar um exemplo para entender sobre prevenção. Imagine que você queira adquirir um automóvel. Na ocasião, trataremos sobre o automóvel usado. O que eu devo analisar para adquirir esse automóvel? Bom, primeira coisa, procedência do veículo. Será que esse veículo foi roubado? Será que esse veículo está em dia? Como está a documentação desse veículo? Quantos donos esse veículo já possuiu? Como está a estrutura do veículo? Lataria, chassi, o grupo motopropulsor, que é o motor e câmbio, condições de pneu, suspensão, freio, estado de faróis, sistema de iluminação em geral, sistema elétrico do automóvel, para-choques. Tudo isso eu estou fazendo uma analogia antes de adquirir o veículo. O que eu estou fazendo aqui nesse momento? Me prevenindo para adquirir um veículo que possua segurança para a condução. Por outro lado, se eu comprar um automóvel zero, alguns itens não serão necessários de ser avaliado, como por exemplo, procedência e documentação. Estofamento, carro zero, eu vou escolher o tipo, se eu quero de pano, se eu quero de couro. Eu vou verificar em termos de segurança, esse veículo possui o freio ABS, esse veículo possui airbag, esse veículo possui, por exemplo, ar-condicionado, tem som. A potência desse motor vai ser um motor 1.0, um motor 2000, um motor 4.1. Bem, todos esses detalhes também interferem na escolha do que eu estou buscando. Mas, resumindo, eu quero chegar à prevenção da segurança. Bem, a evolução do prevencionismo, a capacidade intelectual versus instinto de proteção. Desde lá dos primórdios, o homem ele vem evoluindo a sua inteligência, a sua capacidade de criar suas armas para a caça e, contrapartida, como ele começa a viver em grupo, ele começa a buscar cavernas para a proteção dos seus familiares, começa a caçar e preservar os seus alimentos. Bem, prevencionismo, que vem da palavra prevenção, significa precaução, cautela. Este pode ser definido por eliminada a causa, não há como ter o efeito. Portanto, podemos concluir que, se nos anteciparmos ao acidente, não haverá consequência desse acidente. Riscos e sinistro. Aqui temos uma situação até um pouco interessante, que quando se fala em sinistro, fala assim, o que ele tem a ver com acidente? Fala, ocorreu um acidente, e de repente a pessoa pensa assim, nossa, que sinistro, Não é nesse sentido. Podemos definir o risco como tudo aquilo que pode ocasionar acidente. E o sinistro? O sinistro, por sua vez, é o nome que se dá quando há um seguro e ocorre um dano ou prejuízo no bem assegurado. Então, por exemplo, eu trabalhei bastante tempo com concessionárias, e na ocasião serviços de funilaria e pintura. A seguradora ela chegava e queria verificar, fazer o fechamento do processo do carro sinistrado, ou seja, esse carro que sofreu um acidente, ocorreu um dano e era um carro assegurado. Como vimos, devemos tomar providências para prevenir acidentes e outros tipos de problemas no nosso dia a dia. Atitudes simples podem fazer a diferença. Então são pequenos detalhes que o técnico ele tem que começar a ganhar na sua bagagem de experiência, de forma que ele passa a ter um olho clínico. Porque são pequenas situações, pequenas atitudes que ele pode antecipar e fazer com que aquele acidente não ocorra. O perigo mora onde o homem está. Com a evolução do homem e a modernização de seu ambiente, novas tecnologias foram sendo produzidas, tentando melhorar seu dia a dia. Devido a essas tecnologias, vieram juntos diversos riscos que
em certos casos, não são perceptíveis pelo seu principal beneficiário. Então, lógico, né? Tecnologia é bom, mas junto vem agregado alguns tipos de risco. Recentemente a gente pôde ver veículos, né, autônomos provocando acidente no trânsito. Então, tecnologia é coisa boa? Depende. Bom, um celular emite radiações que são prejudiciais à saúde, né? Então, aí é lógico, né? Tem gente que confunde muito essa questão e acha que tem na bateria do celular urânio, plutônio, césio, cobalto, alguma coisa assim do gênero, né? Não é nesse sentido. As altas velocidades que impulsionam os atuais carros aumentam o índice de batidas fatais. Bom, é aquele detalhe, né? Se você pega um veículo que tem maior capacidade, muitas vezes o motorista ele quer ver se realmente ele tem aquela capacidade, mas ele em si não tem capacidade de dominar um veículo em alta velocidade. Os combustíveis são altamente tóxicos, então o que acontece? A gente vive sem combustível? Não, a gente teve experiência aí recentemente, né, com a paralisação, né, dos caminhoneiros, e a gente praticamente ficou todo com problemas, né? Não tinha como fazer locomoções, viagens, né? Os alimentos começaram a estragar nas rodovias, começou a faltar alimento no supermercado, isso em decorrência do que? Do combustível. Só que a gente sabe que o combustível é altamente tóxico, mas podemos dizer aí que é um mal necessário. Enfim, existem muitos outros exemplos, né, de produtos que vieram para ajudar o homem, mas que trazem junto um laço de perigo. Aqui temos um fluxograma, como que a gente vai entender ele? O risco, ele vai gerar uma exposição ao perigo. Eu tendo perigo, ele vai evoluir para o acidente. Ocorrendo o acidente, ocorre o dano. Ocorrendo o dano, eu vou ter alguma perda. O risco é tudo que pode causar o acidente. Normalmente os riscos são visíveis e podem ser eliminados. Perigo, por sua vez, é uma exposição ao risco, materializando-se em danos. Acidente é toda ocorrência não programada que pode produzir danos. O dano é o prejuízo, seja ele pessoal, material, ambiental ou administrativo. Já a perda é o prejuízo financeiro, econômico de uma organização. Às vezes acontece, por exemplo, o içamento de carga, arrebenta uma cinta e a carga cai e danifica aquele produto, aquela mercadoria. E não teve vítima, né? E as pessoas às vezes entendem assim, não foi um acidente, é porque não teve vítima. Não, foi um acidente e o que eu tive ali? Um prejuízo financeiro, né? Muitas vezes a seguradora não vai cobrir, né, esse dano. Então a empresa que vai ter que arcar com prejuízo. E contrapartida, né, um acidente que envolva a vítima, eu tenho aí então o prejuízo, né, pessoal, né? Analisando aquele fluxograma, né, em relação aos riscos, eu tenho 4 modalidades aqui importantes. Riscos de mercado. Não sabemos se um produto colocado à venda trará resultado satisfatório em relação ao capital investido. Então, isso é um risco? Sim. Esse risco de mercado, ele é normalmente assim, uma situação que você muitas vezes vai ter que pagar para ver. O risco de produção são as incertezas no emprego de certos materiais na fabricação de um produto. De repente eu quero trocar o tipo de material que está sendo empregado para baratear o custo-benefício, mas de repente eu não tenho certeza 100% que aquele produto ele vai ser tanto quanto resistente ao que era empregado anteriormente. O risco de inovação é a incerteza da introdução de novos produtos no mercado. Será que se eu lançar um novo tipo de celular no mercado, será que ele vai pegar, ele vai ser agregado, vai receber as mesmas tecnologias, vai ser aceito pela população? Como que vai ser isso? Também tem um risco administrativo, que é a incerteza de uma decisão. Quando correta, pode trazer lucro. Errada, possivelmente prejuízo. E quem que vai arcar com prejuízo? Normalmente, aquela pessoa que tomou a decisão errada. O perigo é a exposição ao risco. Então temos um exemplo. No caso de um marceneiro
ficar ao lado de uma máquina de serrar em funcionamento diariamente. Pode ou não, a qualquer momento, ocorrer um fato desagradável. O acidente. Em uma obra civil, um operário cai do 10º andar por falta de cinto de segurança. E aqui, né, na cidade de Varginha, recentemente tivemos um acidente desse na construção civil, onde um pedreiro caiu, né, e veio a óbito. Aí é lamentável, né, que ainda hoje, né, em 2018, um operário consegue cair de um prédio porque não estava com um cinto preso no local fixo. Então parece brincadeira, né? As pessoas brincam com a vida, né, e esquecem de fazer a prevenção, né, de acidente. O dano. Dano eu tenho 3 modalidades importantes aqui a ser esclarecida. É o dano pessoal. Um funcionário se lesiona em uma máquina apresentando cortes. Isso significa prejuízo para o funcionário e para a empresa. Bom, por que para o funcionário? Para o funcionário porque a lesão ocorreu nele, né? Então, qualquer tipo de lesão, isso dói, isso, né, é um ferimento. E para a empresa, o que acontece? Eu vou deixar de ter aquele profissional e vou ter que sobrecarregar, né, um funcionário, às vezes, para cobrir aquele funcionário que acidentou. Então, isso começa a ficar complexo. O dano material, né, a quebra de um equipamento, por exemplo. Aí é um dano material e ele vai trazer prejuízos, né? De repente a quebra de uma máquina e essa máquina é importada. As peças vêm da Europa, por exemplo, e não temos ela no fabricante. Essa máquina, de repente, ela deixa de produzir milhões aí por falta de peça. O dano administrativo é o prejuízo monetário. Então sempre a gente tem que lembrar que não é simplesmente fazer o que, né? Quebrou, estragou, caiu, mas era uma carga, né? Não era uma vida. A gente não pode levar também só por esse lado, porque o prejuízo ele vai existir. Apesar de os termos acidente e sinistro estarem relacionados à prevenção, eles possuem sentidos diferentes. No caso do termo sinistro, ele só é usado, né, utilizado em seguro para definir o prejuízo ou dano de um bem assegurado. Então, o que acontece? O sinistro, né, ele está sempre relacionado diretamente com o caso de seguro. Né? Até coloquei um material lá sobre seguro lá na nossa primeira semana, né, para vocês terem como consulta. E o acidente ele é um acontecimento infeliz, né? Ninguém quer que aconteça o acidente, né? Ninguém busca essa situação, mas situações que podem acontecer. O que a gente tem que fazer é prevenir. E para prevenir, né, existe nós aí técnicos em segurança do trabalho que estamos aptos a poder fazer essa prevenção. Então peço para vocês aí que façam, né, a leitura do material. Vou postar durante a semana também alguns outros links para vocês poderem fazer consultas, e qualquer dúvida manda mensagem, entra em contato. Estarei na plataforma, né, todos os dias, né, conforme rodou as outras matérias, e também se tiver algum questionamento é só enviar uma mensagem lá que a gente responde de imediato para vocês lá. Até mais, abraço.